Então vamos para a leitura da palavra. É o momento principal do culto, a leitura da palavra. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que vai renovar no seu entendimento. A palavra, Deus vai falar profundamente ao seu íntimo através da sua palavra, que é a principal fonte a qual ele fala. Ele pode usar, ele usou uma mula, ele usa um cachorro, ele usa uma pessoa, ele usa um animal, uma criança, ele usa quem ele quer. Mas a principal fonte de qual ele vai usar é a sua palavra para falar na sua vida nessa noite. Mateus capítulo 20, versículo 32. Eu coloquei aí versículo 32, mas eu vou ler, é pequenininho, eu vou ler do 29, tá, meu irmão? Em nome de Jesus, para vocês tentarem mergulhar na história. Vou ler pausadamente para vocês tentarem mergulhar na história comigo, em nome de Jesus. Quem puder, Daniel, você que está aí no seu trabalho, puder copiar e colar aí para mim, ou Daiane Barbie, quem puder me ajudar aí, Mateus 20, do versículo 29 ao 34. Vai dizer assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, aleluia! E a multidão os repreendia. Repita aí comigo, digite aí, a multidão. Quem repreendia? Vamos fazer a pergunta para o texto para a gente entender. Quem repreendia esses 2 cegos? A multidão. Olha só, meu irmão. A multidão os repreendia para que eles se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam e clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parando. Repita aí comigo, quem foi que parou? Quem parou? Vamos entender o texto. Foi Jesus. E Jesus, que é o sujeito dessa história, parando, chamou-os. Chamou quem? Quem é esse os aí? Os cegos. Chamou os 2. Chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Agora fala aí pro seu irmão, pra sua sogra, pro seu marido: Que quereis que Jesus te faça? Jesus está te perguntando nessa noite. Ele está te fazendo essa pergunta: O que quereis que eu te faça? Disseram-lhe eles, os 2: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, agora vem a conclusão da história, vem a conjunção conclusiva. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, olha só, que tremendo. Jesus, ele parou primeiro e mandou chamar. Aí os cegos vieram e ele, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos. E logo viram e eles os seguiram. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra, meu irmão? Eu poderia fechar a Bíblia e parar de pregar aqui, porque eu tenho certeza que você entrou na história, que você imaginou a cena e que você viu o milagre que Jesus realizou nesse dia. Mas vamos tentar entender os pormenores dessa história, a qual Deus também abriu os meus olhos para ser hoje um canal, para te ser uma ponte sobre as águas, para te explicar sobre isso. Interessante que esse aqui é o Evangelho de Mateus, mas essa história, ela também é relatada em Lucas e também é relatada em Marcos. Em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18, nós vamos também ver a história do cego. Interessante, porque Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, Marcos vai relatar com mais especificações. Marcos vai dar mais detalhes, vai dar mais explicações sobre quem era esse cego, de quem esse cego era filho, embora ele vai citar apenas um cego. Em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, vai ser falado
história de um cego à beira do caminho, o cego de Jericó. Mas não vai ser relatado de quem ele era filho e também não vai ser relatado tantos pormenores. Mas em Mateus, interessante que o evangelho de Mateus, ele vai relatar dois cegos clamando. E alguns estudiosos nos dizem que era o mesmo cego, porque como em Jericó havia uma porta, Jesus possivelmente entrou. E lembra que quando eu li saindo, quando ele estava saindo da cidade, Bartimeu o chamou, como se Bartimeu estivesse esperando, né? Ali perseverando para clamar a Jesus no momento certo. Porém, Mateus, que vai contar um evangelho para os judeus, vai relatar o reinado, né? Como que Jesus é rei dos judeus. Ele vai dar um manifesto real de Jesus no capítulo 5, falando todas as bem-aventuranças que um servo do Senhor tem, tudo que o servo do Senhor deve fazer, porque é o manifesto do reino eterno. Mateus, que sabe muito bem como se posicionar como judeu, vai relatar que foram dois cegos. E o interessante é que Jesus fez várias curas realmente e curou vários cegos. E eu quero te falar um pouquinho agora sobre essa história, esse contexto, até chegarmos aqui. Interessante porque, como eu falei, Mateus vai estar falando para esse povo judeu. Marcos já vai dar mais ênfase ao sofrimento, ao servo sofredor, né? Então ele vai estar falando especificamente de todo o sofrimento de Bartimeu, vai falar da sua capa, vai falar que ele era filho de Timeu e vai dar todo esse detalhe. E Lucas vai falar da cura, porque Lucas era médico, então ele vai sempre especificar os pormenores e a gente consegue ver os detalhes medicinais na história que Lucas conta, porque ninguém descreve a crucificação tão belíssimamente como Lucas, porque por ser médico, ele escreve para os gregos, e os gregos tinham esse detalhe de entendimento sobre o corpo, sobre o funcionamento, a fisiologia, a histologia, né, o funcionamento do corpo humano. Então ele relata de uma forma mais nesse sentido científico. E agora eu estou falando de Mateus. Por que eu estou citando os três? Porque os três foram pessoas, Mateus, né? Lucas não andou com Jesus, mas Mateus, João, Marcos, eles foram discípulos, eles visualizaram vários milagres. Lucas posteriormente pesquisou sobre os milagres do Messias e creu na pregação e com certeza foi salvo. Mas João Marcos e Mateus, eles vivenciaram, eles foram discípulos, eles testemunharam. Possivelmente João Marcos conhecia o Timeu, né? Possivelmente ele conhecia o pai. Não tem quando você tem um conhecido que você fala assim, não tem ali o Beltrano, ele é filho da Dona Maria, então o filho da Dona Maria tá bem ali na esquina pedindo esmola. Não é assim? O filho da Dona Maria já perdeu a identidade, ele não é mais o fulano de tal, ele agora é o filho da Dona Maria. Por quê? Porque ele está ali mendigando, e foi exatamente isso que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu não é nome, ele era filho de Timeu. Possivelmente João Marcos ficou sabendo da história e falou, poxa, o filho de Timeu agora está ali, está cego. Olha só que interessante, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Então cada apóstolo tinha sua visão. Mateus já relata os milagres dos dois cegos, Marcos já vai especificar filho de Timeu, porque possivelmente ele poderia conhecer Timeu. E voltando para Jesus agora. Jesus agora ele está saindo da cidade da Galileia e já está na semana que ele vai migrar para Jerusalém, para a entrada triunfal, para passar a sua semana, a última semana vivo na terra, vivo entre aspas, porque ele permanece vivo, antes da crucificação, antes do martírio. E ele agora está migrando, e Elaine foi pesquisar, meu irmão, até a cidade de Samaria. Jesus faria 143 quilômetros mais ou menos de caminhada, olha só, e ele fazia questão, muitas das vezes quando ele saía de lá, da Galileia, até da além do Jordão, lá para os confins da Judéia, ele passava por Samaria. Nós vemos isso, que ele cura 10 leprosos lá naquela região de Samaria. Lembra dessa história? 10 leprosos estão lá e param de longe e falam, mestre, nos purifica, nos cura, né? E Jesus falou, vai se mostrar para os sacerdotes, vai até os sacerdotes, podem ir.
E eles vão, e no momento que eles estão indo até os sacerdotes, qual é o processo que acontece com eles? A cura, a purificação, mesmo de longe. Só quando Jesus falou, vai se apresentar aos sacerdotes, eles já estão curados no processo. Olha só. E Jesus hoje está falando com a sua vida. Eu estou passando na sua vida. Eu estou determinando a cura para a sua vida. Mesmo que você não consiga me ver, ou mesmo que você esteja distante de mim, que você não tenha me tocado, você está clamando de longe ainda. Você me conhece de ouvir falar, mas você não me conhece de comigo caminhar. Mas eu estou te falando, apresente-se ao sacerdote. E quem é o sacerdote, meu irmão? Quem é o sumo sacerdote? É Cristo Jesus, é o Senhor. Se apresente a Ele, porque está chegando o seu milagre aí aonde você está, meu irmão. Quem toma essa palavra para si, diz um amém aí? Diz um glória a Deus? Aleluia! E foi exatamente assim. Mas acredita, daqueles 10 que foram se apresentar ao sacerdote, quem volta? E quem volta é o estrangeiro. Olha o mistério aí. Quem volta é o samaritano. Não volta o judeu. Não volta aquele povo qual Mateus se preocupou de pregar. Aquele povo ele não volta. Mas o samaritano volta e agradece, reconhece o senhorio de Jesus na vida dele. E Jesus falou, não foram 10 que eu curei, só voltou um? Esse estrangeiro samaritano? Então olha só, meu irmão, há chance pra você, porque eu e você somos estrangeiros, somos brasileiros, não somos judeus. Mas há chance pra mim e pra sua vida, mesmo de longe, mesmo não estando no Oriente, nós estamos do outro lado, nós estamos no Ocidente. Mas ainda que a gente chegue e fale, filho de Davi, olhe para a minha vida nessa noite, e o filho de Davi está te olhando. Você que outrora era estrangeiro, agora faz parte da família de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Aleluia! Quantos podem sentir? Eu já estou sentindo aqui, meu irmão, a presença de Deus, porque é forte a sua presença aqui nesse lugar. Aleluia! E foi assim, ele curou. Ele passou, ele andou 143 quilômetros. Saiu de lá da Galileia e agora está vindo para os confins da Judeia e passou por Samaria. E no meio dessa trilha que Jesus fez, várias coisas aconteceram. E ele ia chegar em Jericó. Lembra que eu falei que o cego estava ao caminho, na beira do caminho de Jericó? Quantos quilômetros então Jesus fez até Jericó? 155 quilômetros aproximadamente. Jesus andou de lá da Galileia, passando para os confins da Judéia, da além do Jordão, passando por Samaria e chegando a Jericó. E agora, Jesus nesse trajeto, ele encontra muitas situações. Ele encontra uma situação em que os fariseus agora vão interrogá-lo sobre o divórcio, perguntando se era lícito repudiar sua mulher, porque Moisés permitia a carta de divórcio. E Jesus falou, que o que Deus uniu o homem não separa, que deixa pai e mãe e fica junto, por causa da dureza do seu coração que Moisés permitiu. E ele começa a falar que aquele que deixa sua esposa ou aquele que deixa seu marido está cometendo adultério, e dá uma lição para aqueles homens que queriam pegar ele na palavra. E após ele falar com aqueles doutores da lei, ele continua o seu trajeto. Aí vem as criancinhas e os próprios discípulos agora impedem, repreendem, tiram as criancinhas de perto de Jesus. Olha só, meu irmão, interessante ver, porque não é apenas a multidão, mas os discípulos às vezes acabam fazendo parte de tal multidão, impedindo aquilo que Jesus quer fazer. Mas como Deus fala lá em Isaías 43, que ainda antes que houvesse de ele e nada pode lhe fazer escapar de suas mãos, operando Deus, quem impedirá, meu irmão? Como ele fala em João 5,17, meu pai trabalha até hoje, eu também. Quem somos a pessoa ali para impedir? E Jesus falou, deixai-as vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E ele começa a abençoar aquelas crianças. Meu irmão, se você tem filho aí, já começa a abençoar o seu filho, porque ele é bendito do Senhor, porque dele é o reino dos céus, porque ele está dentro do Salmo 24, puro de mãos e limpo de coração. Ele tem a glória de Deus com ele, porque é puro. Então já começa a profetizar bênçãos sobre a vida do seu filho. Não repreenda, não querendo que ele se aproxime de Jesus. Pelo contrário, leve ele até Jesus, fale de Jesus para ele. Porque lá em Provérbios 6 vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for velho, nunca se desvie dele.
agora Jesus abençoa as criancinhas e vem um tal jovem rico se prostrar sobre os pés de Jesus. E começa a falar, bom mestre, né? Começa a vir falar com Jesus. Jesus fala, por que me chama de bom? Se só Deus o Pai é bom. Olha só, Jesus, ele não queria buscar glória para si. Ele veio aqui só para testificar sobre o Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele veio como filho. Entenda, 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Personalidades diferentes, mas são Deus. E Jesus se esvaziou da sua glória, da sua onipresença, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e se encarnou para andar no nosso meio. E tudo o que ele fazia era para testificar a glória de Deus. E ele, só Deus é bom, só o meu Pai é bom. E aquele homem começa a falar, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Porque eu já respeito os mandamentos, eu não mato, eu não roubo. Ele começou a fazer uma lista de coisas boas que faz para Jesus. Mas Jesus não estava interessado nisso. Jesus estava interessado no erro. Jesus estava interessado no que estava impedindo ele de se aproximar. Porque a Bíblia vai falar que o pecado faz separação, meu irmão, entre o homem e Deus. Então Jesus estava interessado era nisso. E ele só relatou as coisas boas. E aí o que acontece depois? Ele fala assim, ó, vai, vende tudo o que tem e divide aos pobres. Porque Jesus sabia que o coração dele estava nas suas riquezas. E nada ele dividia com ninguém. Então ele explica para os discípulos, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha, e a agulha não é agulha de linha não, a agulha era uma porta. Vocês já viram aqueles filmes árabes, judeus, egípcios, que tem aquela portinha estreitinha? Era a arquitetura da época, o camelo não passava ali. E Jesus fala, é mais fácil o camelo passar do que esse rico entrar no reino dos céus, porque o coração dele, não é que ele tinha que, realmente mendigar, não era isso, mas Jesus queria que ele se desprendesse das coisas materiais. E ali aquele jovem perdeu a oportunidade. Ocorre um outro momento também entre o fariseu e o publicano, que o fariseu vai orar e Jesus conta essa parábola para os discípulos. O fariseu começa a falar, eu dou o dízimo, eu jejuo não sei quantas vezes por dia, e começou a se engrandecer 2, 3 vezes por dia. E aí o publicano, Senhor, publicano era o cobrador de impostos, tenha misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Olha só. E aí Jesus fala para aquele homem, olha, quem vai sair justificado para os discípulos? Digo em verdade que quem sai justificado é esse publicano, porque o publicano se arrependeu dos seus pecados, não ficou se vangloriando, porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Nós vemos também lá no Evangelho de Lucas 18, antes de chegarmos na história do cego de Jericó, que há uma questão entre a viúva e o juiz iníquo. O que acontece lá entre a viúva e o juiz iníquo? Ela tem uma causa, mas o juiz era iníquo, ele era um juiz ruim, mas ela ficava importunando ele todos os dias, pedindo para que ele resolvesse sua causa. E aí o juiz fala, essa viúva fica me molestando, fica me atrapalhando, vou resolver a causa dela. Ele resolve. Aí Jesus fala, se esse juiz que é mau, fez uma coisa boa para essa mulher, imagine o vosso Pai que está no céu não lhe fará, já que vocês buscam a Ele todos os dias, pedindo aquilo que quer. Olha só, aí Jesus está falando para ti nessa noite, se aquele homem que era mau resolveu a causa daquela viúva, quanto mais o vosso Pai que está no céu não concederá aquilo que vocês pedem a Ele todos os dias. E Jesus continua falando com a gente nessa noite. Isso tudo foi acontecendo, meu irmão, no trajeto. Ele também cita uma outra parábola que a gente vê lá em Mateus também 20, sobre os trabalhadores da vinha, que os trabalhadores estão lá trabalhando na vinha, que o senhor da vinha vai chegar para buscar aquilo que ele deixou arrendado. E Jesus continua explicando sobre o seu reino, até ele agora vir adentrando, se aproximando de Jericó. Mas é interessante, meu irmão, que agora vai vir os 2 pontos que eu quero falar com você após citar toda essa caminhada de Jesus. Quando Jesus já está se aproximando da cidade de Jericó, a mãe de Tiago e João, filho de Zebedeu, ela chega até Jesus para lhe fazer um pedido junto com os seus filhos e fala para ele que queria lhe pedir algo. E aí ele fala, o que queres? A mesma pergunta, olha só, o que queres? O que você quer? O que você quer que eu faça? Ela fala, Senhor, eu quero pedir que o Senhor permita que lá no seu reino os meus filhos se assentem, um à sua direita e um à sua esquerda. Porque Jesus já havia falado para os discípulos que eles se assentariam em 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Lá, quando
quando ele falou, o Pedro para ele e fala assim, o jovem rico não quis saber, mas e nós que deixamos família, que deixamos tudo e viemos te seguir, né? Vai haver galardão. E Jesus começa a falar, explica que eles vão se assentar com ele lá na região celestial, porque foram discípulos, deixaram família e tal. Mas aí essa mulher, mais o Tiago e João já querem, olha só, já querem pedir algo além. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim, aquele que quer ser grande tem que ser servo de todos. Aquele que quer ser o primeiro, ele tem que servir. Olha só, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O assentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas ao Pai, a quem ele designar, ao Pai que está no céu. Olha só, meu irmão, olha que coisa, pedindo grandeza, e Deus vem explicar exatamente o contrário. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele deixou a sua glória e se fez como servo para morrer por nós. Aí passou por essa situação. Todos os discípulos ficaram assim meio que indignados com Tiago e João na época, mas acontece que eles estavam sendo discipulados. Eu estou te falando isso porque todos pecaram. Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram. Você não precisa pensar, isso é mentira do diabo, deixar de ser certinho, deixar de pecar, deixar de fumar, deixar de beber para ir para Jesus. Não, você tem que ir como você está. Pedro foi na sua arrogância, João foi na sua grandeza, querendo se assentar à direita e à esquerda, Tiago também. Todos foram, meu irmão, cheios de falhas e foram moldados por Jesus até receberem o Espírito Santo e ter sua vida transformada. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. E agora nós chegamos finalmente à cidade de Jericó. Jesus agora adentra a cidade de Jericó, e quando ele está saindo dessa cidade, passando novamente pela porta, tem ali os cegos na beira do caminho, como Mateus está relatando. E o interessante é que um desses cegos, Bartimeu. E aí o que acontece? Eles começam a clamar, porque eles ouviram. Olha só, Romanos 10, versículo 17 vai dizer assim, ó, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então eles ouviram. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, o que acontece quando a pessoa não tem algum órgão do sentido funcionando? O que a ciência explica sobre isso? Na nossa mente existe cada órgão ali, o sentido, eles sobem como uma aferência, eles sobem, como eu posso explicar para vocês, a sensibilidade, né? O estímulo nervoso, ele vai subindo, ele vai sendo traduzido e chega na nossa mente para que a mente possa interpretar. O que acontece quando uma pessoa amputa a mão? Tem enfermeiros aí me assistindo, tem biólogos, químicos e sabem que é verdade. Quando a pessoa amputa um braço ou amputa uma perna, ela ainda tem a sensação que ele está ali. Porque é um membro fantasma, porque as aferências sensitivas e o cérebro está acostumado com aquele membro. A mesma coisa é quando alguém come por ansiedade, não é? Tem o presbítero Marco Aurélio, que é psicólogo, sabe, o centro da fome é mental. Então, às vezes, a pessoa nem está com o buraquinho aqui com vontade da comida chegar, porque está preenchido, mas está comendo, mas porque a mente está falando, come, 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 descontando alguma coisa, às vezes uma preocupação, às vezes uma inquietude em algo que você está comendo, não é verdade? É exatamente assim. Mas também ocorre, meu irmão, que quando a pessoa não tem algum órgão do sentido funcionando, o que vai acontecer? A gente chama de plasticidade cerebral. Deus é tão tremendo que um sentido é como se fosse ocupando o outro. Então eles não tinham a visão, mas eles ouviam como ninguém. Eles ouviam. Era como se eles ouvissem e imaginassem tudo o que existia pelos ouvidos. É como se eles enxergassem literalmente pelos ouvidos. E não apenas os ouvidos, o nariz, o tato, todos os outros sentidos são mais apurados. Por quê? Porque a área occipital, que é responsável pela visão, a visão não funcionava. Então ela era ocupada pelos outros sentidos que davam suporte a isso. Era ocupado pelo paladar, era ocupado pelo olfato, era ocupado pela audição. Então, a parte temporal, que é responsável pela audição, dos dois lados, elas iam ocupando, sabe, a parte dos sentidos, parietal, ia ocupando. Então, os outros sentidos eram apurados de forma que como se eles vissem com os olhos.
Então imagina esses homens ouvindo de Jesus. Eu imagino a mente deles já imaginando como era Jesus. Eu imagino eles sentindo o cheiro de Jesus. Porque eles estavam em Jericó, a cidade dos perfumes, não é? A cidade até anotei aqui, perfumado. A cidade das palmeiras. A cidade que antes de Josué amaldiçoar, tudo que colocava nascia. Lembra que Zaqueu estava numa cidade em cima de uma figueira brava? Porque após de Josué amaldiçoar, as águas ficaram amargas. Já teve a história de Eliseu, que lança lá, né, a madeira e o rio volta a ficar doce. Aí volta a brotar, porque a terra não brotava nada, e volta a brotar por causa da oração do povo. Então tinha uma figueira brava ali. Jericó era uma cidade assim. Era essa cidade. Só que agora eles estão imaginando Jesus. Eles estão à beira do caminho. E eu imagino esses homens ouvindo Jesus passar. Jesus está passando. Jesus está passando hoje na cidade. Jesus está passando. E eles começam a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que ele está falando? Lembra que Mateus vai falar para os judeus? Os judeus, eles eram muito fissurados em genealogia, igual os árabes. Você vai ver lá no livro de Lucas um relato breve de genealogia, mas em Mateus você já começa com a genealogia. Então fulano é filho de Beltrano, filho de Ciclano, e vem aquela árvore genealógica. Não é aquela árvorezinha igual a gente faz na escola, não. É coisa lá de trás mesmo deles, vai lá em Adão. Então assim, eles vão vendo cada detalhe. E aí eles estão falando, filho de Davi, eles estão reconhecendo, porque eles são judeus, então reconhecendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o prometido a Davi, que o seu reino não teria fim. E para o seu reinado, o descendente dele ser eterno, só sendo através de um rei que fosse Deus, imutável, que não morre. E o trono dele nunca passou e foi a Jesus, porque Deus prometeu isso a Davi. E Jesus é filho, vem da descendência, porque José era da tribo de Judá, da tribo de Davi. Então ele veio sobre a descendência. Então ele está falando assim, ó, eu sei que você é o Cristo. Eu sei que você é o prometido. Eu sei que você é rei. Eu sei que você deu já o seu manifesto real. Olha, a sua fama já chegou aqui, eu ouvi. A minha mente já internalizou. Eu já sei que é você. E que você curou em Cafarnaum. Que você fez milagres. Que só não fez em Nazaré porque não creram. Mas aqui nós ouvimos e cremos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Filho de Davi, prometido do Senhor, que veio cumprir as profecias. Olhe para mim nessa noite. Olhe para mim nessa noite. Aleluia. Quantos podem clamar ao Filho de Davi nessa noite? Porque você e eu sabemos que ele é da linhagem de Davi. Sabemos que é o rei prometido. E aqueles homens sabiam. Mas o interessante, lembra que eu falei para vocês grifarem aí? Multidão. Havia uma multidão e Elaine foi ver sobre multidão. Multidão é aquela grande, né, concentração de pessoas. É o que não pode haver agora. Aglomeração. Na época de Jesus não tinha isso, né, de coronavírus. Mas tinha leprosos. Lembra que eu falei que os leprosos falaram de longe? Então, mas a multidão, gente, eu entro na história, eu imagino a quantidade de pessoas, meu irmão, que ficavam próximo de Jesus ali, querendo milagre, querendo tocar nele, sabe, querendo. E aí eles falam que grande multidão estava. E essa multidão reprimia, né? Para não gritar, para não incomodar mais o mestre. E alguns estudiosos dizem que os próprios... Lembra que os discípulos reprimiram as crianças? Por que não ia reprimir 2 cegos? Reprimiam, meu irmão, porque a mesma multidão que te elogia é a mesma que te abate. A mesma que bate palma é a mesma que te deixa de lado, sabe? Que te isola, sabe? Que não quer saber de você. A mesma multidão que quer um milagre para ela, que quer encostar em Jesus, que quer estar com Jesus, não quer que você encoste, não quer que você esteja. Porque a mesma multidão que recebeu todas as curas de Jesus foi a mesma que gritou, crucifica, crucifica, solta Barrabás, crucifica ele é falso profeta, crucifica a mesma multidão. É a mesma multidão, é a que rejeita, é a que coloca para baixo, é a que mandava ele se calar. Mas o interessante é que se você for mergulhar tanto lá em Lucas 18, 35, Marcos 10, 46 ou Mateus 20, 32, você vai ver
que eles, quanto mais mandavam, ou o cego, que eles não citam de quem ele era filho, ou o Bartimeu, quando Marcos cita, ou aqui, quando eles citam que são dois cegos, Mateus fala, eles continuam: filho de Davi, Senhor, tenha compaixão de nós. E eu imagino aqueles homens gritando mais alto e falando com mais vigor, sabe? Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Eles aprenderam a filtrar aquilo que não queriam ouvir. Pega essa aí. O ouvido tem uma capacidade, isso é biologicamente comprovado. Tem fonoaudiólogos aí que estão assistindo, estão aí no meu Facebook. Ele filtra, meu irmão. Hoje em dia já foi confeccionado aparelhos auditivos com bobina telefônica, com bobina para ambiente ruidoso. Porque quando você está num restaurante, você tem aí, quem tem perda auditiva, né? Ah, é só tirar o aparelho para não ficar ouvindo o barulho da festa. Hoje em dia não, meu irmão. Aperta o botãozinho ali que o aparelho faz a mesma capacidade de filtrar. Só ouvir a conversação. Ou então só ouvir a conversação do telefone. O seu ouvido humano tem essa capacidade no seu processamento auditivo central. Atenção seletiva ao que quer ouvir. Porque lembra que eu falei escutar uma coisa, mas ouvir é outra. Escutar você escuta qualquer coisa, mas ouvir, dar ouvidos, é ouvir com atenção. É uma capacidade do processamento auditivo central da mente interpretar um impulso auditivo. E eles filtraram, meu irmão. E que nessa noite você filtre tudo que Satanás tem soprado, tem usado pessoas para falar: para de continuar com isso. Para com isso. Não continua não. O filho de Davi tem muita coisa para fazer. Olha, eu sinto a presença de Deus aqui agora para falar com você. O filho de Davi está ocupado. O filho de Davi já está saindo da cidade de Jericó. Deixa ele sair, deixa ele ir. Para! Mas é pra você continuar. Continua, meu irmão. Continua, porque ele já te viu. Ele só tá esperando uma posição sua. Continua. Lembra do juiz Inico que ganhou pela persistência? Ele era mau. Imagina o seu Deus que é bom. O que ele não pode fazer por você que é filho? Não tem quando o seu filho fica: faz, mãe, faz, pai, faz. Às vezes, se for uma coisa boa, você até no momento até não queria estar naquele momento. Mas aí você pensa: mas ele tá me pedindo tanto. E eu amo tanto o meu filho. Não é assim? E Deus está falando contigo nessa noite. Continua, é só clamar, continua clamando. E eles continuaram cada vez mais alto: filho de Davi, filho. E ele fala: Senhor. E quando eles falam Senhor, meu irmão, eles estão reconhecendo: o Senhor é o dono. O Senhor é o dono da minha vida. É o dono de tudo, sabe? Eu não sou nada, eu sou cego. Eu uso uma capa. O que vai significar capa no dicionário Aurélio? No dicionário informal, que é um dos dicionários que eu mais gosto de pesquisar, porque é a linguagem coloquial mesmo, cotidiana. O que vai significar capa? Proteção, não é? Mas para ele não. Para ele significava um peso, significava se esconder, sabe? Significava talvez ele se esconder do próprio pecado, significava sua posição inferior, significava sua posição de mendigo, de miserável, sabe? Aquilo mostrava que ele não era nada. A primeira coisa que Bartimeu faz quando você lê lá em Marcos 10 é tirar a capa. Porque Jesus manda chamar. E eles mandam chamar e fala, né? Fique em paz, aquieta-te, que ele está te chamando. E ele vem. E ele larga logo que a capa, ó: não você mais mendigo. Eu agora vou ser tocado pelo mestre, não é isso? Que nessa noite você largue essa capa, meu irmão, que lembre do seu passado. Essa capa que te coloca pra baixo. Essa capa que diz que você não é nada, que você não é ninguém, que você tem uma posição inferior. Essa capa que te mostra que você não é identidade, não tem identidade. Você só é filho do fulano. Aquele ali é o filho do Beltrano, sabe a vizinha da ciclana? Meu irmão, você não é filho da fulana, muito menos da vizinha da ciclana. Você tem um nome, porque o Salmo 147 vai dizer no versículo 4 que Deus dá um nome para cada estrela. A todas ele conhece, ursa maior, ursa menor. Ele sabe todas. Por que ele não saberia o seu nome? E aquele cara, aquele homem, sabe, foi até Jesus e tirou a sua capa. Aqueles cegos foram. E Jesus pergunta, e chega agora ao cerne, o núcleo, o clímax da história. Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Lembra que ele fez a mesma pergunta lá para a mãe de Tiago e para o Tiago e João, para os filhos de Zebedeu? E aí ela relatou o que ela queria. Agora os cegos vão relatar: Senhor, que a minha vista se abra, que os meus olhos se abram, né? Tem várias versões que fala. E ele estava falando assim: tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, né? E Jesus, movido de íntima compaixão.
O que é íntima compaixão segundo o dicionário lá informal, segundo os dicionários lá que a gente pesquisa? Íntima compaixão é se colocar intimamente no lugar do outro, é se compadecer, é ter misericórdia, sabe? É ter empatia. Ele se colocou, imagina, o próprio Deus, que jamais seria cego, se colocou no lugar de dois cegos. Olha só, a gente quer ver. E ele fala, vai, a tua fé te salvou. Meu irmão, a tua fé, porque sem fé, em Hebreus 11:7, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fala, vai, a tua fé te salvou. Sabe, aqueles homens, eles saem e começam a seguir a Jesus. Bartimeu vai e começa a seguir a Jesus. E aí Elaine foi pesquisar. Jesus, ele veio à terra, meu irmão, por motivos específicos. Claro que o principal é a salvação, mas ele já sabe aquilo que nós queremos, não é verdade? Então por que ele faz questão de perguntar o que queres que eu te faça? O que queres que eu vos faça? E nessa noite ele vai te responder por que ele faz essa pergunta. Sabe, ele precisava cumprir as profecias. Ele precisava curar, porque em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 vai dizer que as minhas enfermidades ele levará sobre si. No versículo 5 vai falar, pelas suas pisaduras seremos sarados. Então ele precisava curar. Isso eu estou falando na esfera física, está cumprindo profecia. Ele também precisava que as pessoas crescem nele. Ele precisava chamar a atenção das pessoas para Deus. Então precisava testificar, mostrar, testemunhar o poder de Deus. Como que alguém vai testemunhar algo do que não viveu? É muito fácil. Muitas pessoas, as pessoas que têm inveja principalmente, falam logo, isso dali é balela, não vive nada do que está falando. Vive sim, meu irmão, porque quem vive sabe, quem vive fala com propriedade. Quem vive sabe o que viveu. E se você vai falar para uma mulher e para um homem que está com um casamento quase destruído, você tem que ter a experiência para poder falar. Se você vai falar para uma mulher estéril e profetizar num útero, você sabe o que é demorar a ter filho. Sabe, você fala daquilo que você viveu. E Jesus precisava mostrar que ele é Deus, que Deus estava com ele, que o Pai e ele são um, como diz João 10:30. Deus já tinha testificado para João Batista que ele era o filho, que ele fala lá no batismo. Esse é meu filho amado em quem minha alma se compraz. E agora Jesus está testificando do poder de Deus para as pessoas, para que as pessoas crescem. Foi por isso que ele demorou. As pessoas dizem que ele demorou, mas ele chegou na hora certa para ressuscitar Lázaro. Porque se ele curasse, seria mais uma cura, mas se ele se ressuscita, o milagre é maior e as pessoas iam ver e crer, entendeu? Ia testificar de Deus, o que Deus pode fazer. Então ele foi na hora certa para que a multidão se acumulasse e visse o poder de Deus. Então ele veio para isso. E ele também precisava curar, por quê? Porque ele era misericordioso, né, meu irmão? Tu acha que Jesus ia perder a oportunidade de ver um filho dele sofrendo e não ia fazer nada? Ia ouvir aquela multidão, vai embora. E não, igual quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, que Pedro fala, tanta pessoa te tocando, o senhor pergunta quem lhe tocou. Tu acha que Jesus ia se deixar levar por esse disse-me-disse? Jesus vai curar, pronto, e acabou, porque ele se compadece, porque é filho, porque ele ama, porque ele quer proteger. Então você ainda acha que Jesus não vai resolver o seu problema? Você ainda acha que Jesus vai passar desapercebido? Vai passar com os ouvidos fechados para você? Então porque você não conhece verdadeiramente a história. Você não serve verdadeiramente esse Jesus que eu estou te apresentando, que por onde ele passa nada fica da mesma forma. Então, isso é o tipo de bênção que Jesus veio fazer. E é claro que o mistério maior é a salvação. Não era apenas a bênção física. A bênção física, como eu falei, era necessária para testificar. Mas a bênção espiritual era a bênção maior que ele veio trazer, que é a salvação, para que eles crescem no Pai através dele, porque ele é o caminho. Então nós vemos que as bênçãos terrenas, ela alivia o sofrimento momentâneo. Mas quando ele vira para Bartimeu e fala assim, ó, né, a sua fé te salvou. Ele tá falando assim, ó, eu curei seus olhos carnais e também salvei a sua alma.
Né, Bartimeu? Você que ouvia, que via com os ouvidos, você que era tão sensível porque os seus sentidos ficaram aflorados depois que você perdeu a visão. Você, Bartimeu, enxerga bem melhor do que muita gente, não é? Tem até discípulo meu que ainda não entendeu ainda o meu propósito. Tem até discípulo meu que ainda tá pensando que é pra conseguir posição, ainda tá pensando que é pra sentar à direita, à esquerda, virar presbítero, bispo, apóstolo. Ainda tem gente que tá pensando que é isso. Mas eu não vim pra isso, eu vim pra salvar. Bartimeu, você vai receber seus olhos sim, mas você também vai receber a salvação da sua alma. É isso que ele está falando para Bartimeu. É isso que ele está dizendo, meu irmão. Salvação da alma. E interessante, as bênçãos terrenas são necessárias, mas a bênção eterna ela não se corrompe. A bênção terrena eterna, é incorruptível. As traças não podem corroer. Jesus fala isso, não acumuleis tesouros na terra, mas no céu onde a traça não pode corroer. Porque você compra alguma coisa, daqui a pouco se você não colocar lá um remedinho no armário, as baratinhas já comeram, não é verdade? Aquilo que você estudou, tem tantos títulos há um tempo atrás, seus livros, são corroídos por um bichinho pequenininho, não é verdade? Mas lá no céu não tem corrupção. Lá no céu nada é corrompido. Lá no céu é eterno. Acumule riqueza, sabe? Queira orgulhar o seu pai, queira deixar seu pai feliz. Acumule prestígio com Deus. Porque aqui tudo é corruptível. Aleluia! Então Jesus queria ouvir dele. Jesus, ele já sabia, mas ele queria testificar a fé dele. Jesus queria que ele exercesse a fé. Jesus já sabia que ela estava interna a ele. Jesus queria que ele jogasse para fora, que ele lançasse a palavra, que ele falasse. E ele fala para que ele jogue para fora aquilo. Você sabe quem eu sou verdadeiramente, ô Bartimeu? Você sabe que eu tenho as palavras de vida eterna? Você lembra quando Pedro fala isso em Mateus 16, né? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, pele ou osso ou sangue que te falou isso, não é verdade? Foi o próprio Pai que está no céu que te revelou. Então ele queria ver. Você sabe quem é que tem as palavras de vida eterna, Bartimeu? Você sabe quem eu sou? Você sabe para que eu vim? Então joga para fora. Fale para ele o que você quer que ele faça. Se você sabe, diga para ele o que você precisa, porque ele quer que você constate. Ele constatou: olha, eu sei que o Senhor é Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor é o prometido, que o Senhor veio cumprir as profecias, porque o Senhor tem que cumprir todo o Velho Testamento. Eu sei disso, que o Senhor vai cumprir cada profecia, e eu sei que uma das profecias é curar. Então eu tô aqui, me cura. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é Senhor, é dono da vida e da morte. Eu também sei que a enfermidade só vem se o Senhor permitir. E eu também sei que o Senhor é rei, que o seu reinado não tem fim, porque o Senhor é descendente do Davi, é o reinado eterno. Então me cura, Senhor. Quantos podem lembrar que Deus é o filho de Davi nessa noite? Aleluia, meu irmão. Interessante porque a gente vê nos milagres de Jesus que literalmente isso. Ele curava, mas era algo além. Vocês lembram lá do cego da fonte de Siloé, lá em João 9? Assim, João 9, versículo 2, anota aí, não precisa abrir não. Quando ele chega lá, o cego de nascença tá lá. E aí os discípulos perguntam logo: Senhor, quem pecou? Porque tinham essa mania, né? Até hoje, né? Ih, será que o fulano tá em pecado? Ih, será que o fulano ficou assim por causa do pecado? Ih, então eles falam: quem pecou, Senhor? O pai dele, a mãe, né? Os antepassados, ele mesmo. Por que ele nasceu cego? E aí Jesus falou: não, nem os pais, né? Nem ele, porque isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. E aí ele vai, cospe no chão, pega a saliva, mexe no barro, bota nos olhos, manda ele se lavar no tanque de Siloé e ele fica curado. Jesus, ele tinha formas de curar, não existia um padrão, não existia uma receita de bolo, ele curava. Uns era com palavra, como com leproso, uns era pelo toque, outros era com argila, e Jesus assim curava e fazia acontecer. Então era muito além de algo terreno, muito além do que eles podiam pensar. E nós vemos isso também, meu irmão, lá em João 5, quando ele vai curar o paralítico do tanque de Betesda. Quem não lembra que quando ele cura num dia de sábado, o paralítico vai se apresentar aos fariseus e chegando lá, ele fala assim: não faça coisa pior, meu filho, para que não aconteça, não peque de novo, para que não aconteça coisa pior, meu filho. Ou seja, ele está falando assim: ó, não peque de novo, você estava paralítico, mas agora você pode perder a sua salvação. Olha aí o mistério. Jesus,
Jesus, ele vai além do físico. E nós vemos um outro exemplo também, meu irmão, lá quando ele vai curar o paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum em Lucas 5:20. O que ele vai fazer? Agora, o paralítico de Cafarnaum, ele é levado pelas pessoas até o local onde Jesus está. 4 pessoas, 4 amigos. E aí eles vão colocar, porque não tinha como, a multidão estava grande, passa o rapaz pelo telhado. Né? E quando aquele rapaz desce pelo telhado, eles falam assim, olha, Jesus fala para ele, os seus pecados foram perdoados. Pega o teu leito, levanta e anda. E aí eles questionam, porque também é um dia de sábado, e também questionam porque ele tá falando que os pecados estão perdoados. E aí ele fala, quem é esse homem, né? Eles falam que perdoa pecado, tá se comparando a Deus. Aí ele já conhecendo o pensamento, fala assim, ó, para que sabeis que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. O que é mais fácil dizer? O seu pecado está perdoado, toma o teu leito, levanta e anda. Então toma o teu leito, levanta e anda. E ali aquele homem é curado. Meu irmão, Jesus, ele veio além da cura física, ele veio perdoar o pecado para levar a salvação. Então nessa noite, meu irmão, ele está perdoando sua vida. Você que acha que não foi perdoado por ele, os seus pecados já foram perdoados na cruz. E ele veio trazer salvação para a sua vida. Além daquilo que você pede, o que você pede, ele pode conceder no estalar de dedo. Mas ele vai além, porque o plano que ele tem para a sua vida é maior, é salvação, é morada eterna. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Porque Deus está falando aos corações e hoje ele está perguntando, Daniel, o que você quer que eu te faça, Daniel? Você sabe quem eu sou, Daniel? Você sabe que eu sou o filho de Davi? Você sabe que eu posso fazer qualquer coisa? Você sabe que eu sou o Deus de Elias, o Deus de Eliseu? Você sabe que Eliseu, depois de morto, o seu osso caiu, eles colocaram um defunto em cima da sepultura de Eliseu, o defunto ressuscitou? Poder de Deus na vida daquele profeta? Você sabe que eu sou esse Deus, Daniel? Você sabe, Valéria? Você sabe, José? Eu sou esse Deus de ontem, hoje e eternamente serei. Eu sou Cristo Jesus, o Senhor, e Ele fala para a nossa vida, o que queres que eu te faça? Meu irmão, que essa pergunta fique no seu coração nessa noite. O que queres que Jesus faça? Vocês acham mesmo que Jesus só veio aqui dar visão, fazer um membro fantasma aqui, voltar a funcionar? Vocês acham mesmo que Jesus veio te dar capacidade de filtrar audição no ouvido ou toque, curar a mão mirrada, tirar a lepra? Vocês acham que é só isso? Jesus veio para um plano muito além. Isso foi necessário apenas para testificar, como hoje tem pessoas que são curadas para testificar que existe um Deus, que há poder no nome de Jesus, porque no nome de Jesus obras ainda maiores faremos. Mas só que ele veio para o milagre principal, a salvação. Então vai, meu filho, vai, Bartimeu, a tua fé te salvou. Vai, paralítico de Cafarnaum, toma o teu leito, levanta e anda, porque teu pecado foi perdoado. Meu filho do tanque de Betesda, não volte a pecar, para que não aconteça coisa pior, para que a tua alma não pereça, meu filho. Isso aqui é passageiro, mas cura da tua alma, meu filho. O que você me pede eu posso fazer, mas é necessário que você caminhe, que você me busque, que você cuide da sua alma. Aleluia! Glória a Deus, amém, meu irmão?